Qual é a causa que nos move? Qual é a missão da nossa vida? O que nos impulsiona para a vida? O que nos faz sair da cama de manhã? Existe no mundo do marketing, por assim dizer, um princípio básico expresso por um acrônimo, uma sigla, né? Uma abreviação das palavras iniciais de uma frase. Na verdade, é uma pergunta que é feita e que é muito usada até que ele virou uma abreviação, WIIFM, em português, né? Mas é uma pergunta em inglês. What's in it for me? Essa é a pergunta. O que há nisso para mim? Ou talvez numa forma mais livre de traduzir, o que está por detrás é o que há nisso para mim, o que eu ganho com esse negócio. Ou seja, o marketing faz essa pergunta, e os marqueteiros de maneira especial, porque eles de alguma forma precisam achar um gancho para nos levar a comprar um produto novo, um produto qualquer, né? Afinal, a gente já tem uma geladeira e de repente tem propaganda de uma geladeira nova. E a pergunta é, o que tem nisso aí para mim? Por que eu deveria comprar outra? Ou uma lavadora, um celular, né? Você tem um celular que ainda funciona, de repente está lá uma propaganda, e a pergunta é, o que tem nisso para mim? Para que eu tenha que comprar outro, o carro, seja o que for. E esta pergunta não tem a ver somente com produtos, com coisas a serem compradas. Essa pergunta, na verdade, ela é feita e adentra muitos aspectos da vida. Por exemplo, o casamento. O que há nesse negócio para mim? What's in it for me? Casamento. Até talvez por essa razão, porque nós estamos tão induzidos, né, a pensar dessa forma, o pessoal já nem casa muito, ajunta os trapos, vamos ver o que tem nisso aí para mim. O que eu vou ganhar com esse negócio? Meu casamento vai me trazer alegria, prazer, felicidade? Vale a pena? Ou então ter filhos? Não é? Que benefício eles nos trazem? Será um prazer, uma alegria? Ou eles vão apenas nos dar incômodo, preocupação, gasto? Assim, na verdade, esta é uma pergunta que, de alguma forma, ela nos coloca no centro do universo, a nós mesmos. Essa pergunta, o que há nisso para mim, serve nossos instintos mais básicos: ganância e egoísmo. Essa pergunta, ela nos conduz para uma postura do cada um por si, desse individualismo que a nossa cultura vive. O que importa sou eu. Nesse mundo, o que importa sou eu. Os meus desejos, a minha felicidade. Essa pergunta não leva em consideração a coletividade. Essa pergunta não nos ajuda a pensar no outro, na comunidade. Ela isola a perspectiva e promove a atitude: eu vou conseguir a coisa que eu quero, eu vou conseguir a minha felicidade. Então, essa abordagem, what's in it for me, o que há nisso para mim, alimenta o que todos nós estamos doentes e cansados de saber em nosso mundo e de vivenciar em nosso mundo. Desde um consumismo grosseiro, não sei se vocês lembram, né, naquelas fases mais rígidas da pandemia, onde fecharam os templos do consumo, os nossos shoppings. Eu me lembro quando Blumenau abriu aquele shopping lá perto da 470, o que era aquilo?
Saiu gente de tudo que é buraco da fila, se esperando, porque tinha que entrar no shopping. Quanto tempo sem entrar no shopping? Então, essa pergunta nos conduz a um consumismo grosseiro, porque eu preciso ver o que tem ali para mim. Até divisões que tão profundamente sentimos em nossa alma. E o mais assustador é que, de alguma forma, essa mentalidade parece que funciona, traz resultados para o marketing. Porque a pergunta, o que há nisso para mim, bate em uma necessidade profunda que temos e que pode ser rastreada aos tempos mais antigos, tempos da nossa sobrevivência, mas vai muito além. É uma pergunta que tem a ver com o nosso egoísmo profundo, que nos coloca no centro do universo e que tem a sua origem lá na queda, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Porque a astuta serpente, Satanás, já traz essa dúvida: será que Deus de fato é verdadeiramente bom, entregou tudo para vocês? É isso que tem para vocês aqui no paraíso, ou Deus está escondendo o jogo? Tem alguma coisa a mais? Por que Ele proibiu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus sabe que o dia que dela comerem, vocês serão como Ele, deuses. E os profissionais de marketing sabem disso. E os profissionais de marketing mais escrupulosos exploram isso muito, muito bem. Assim, ao colocar qualquer produto no mercado, exploram especificamente essa pergunta, nem sempre formulada expressamente, mas que de alguma forma está dentro da gente. O que há nisso para mim? O que eu ganho com isso? Contudo, nós cristãos somos chamados a viver uma contracultura cristã. Nós somos chamados a viver na contramão daquilo que a maioria vai. Não por mera birra, mas porque o Evangelho se contrapõe a valores deste mundo que são pautados por um outro príncipe, um príncipe das trevas, e os seus valores, o seu reino. Nós somos do reino da graça, do reino do amor, o reino de Deus. Jesus já havia dito aos seus discípulos, por exemplo, em João 6, Mateus 6, verso 24, 25, seguintes, ele disse com todas as letras: ninguém, e quando ele diz ninguém, significa ninguém, pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem, não tem jeito, servir a Deus, ao dinheiro, à riqueza, aos seus interesses particulares. Não tem jeito. E aí ele segue entrando naquilo que Almeida colocou como título, ansiosa solicitude da vida. E ele vai dizer: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida. A vida não é mais que o corpo. A vida não é mais que a roupa, pergunta Jesus. E aí ele vai chamar vai colocar no palco algumas coisas da própria natureza. Ele diz: olhem os lírios do campo. Crescem, são lindos, Deus cuida deles. Nem Salomão se vestia assim. E eles serão lançados no fogo. Olha os passarinhos. Eles não semeiam, não colhem, Deus cuida deles. Não cai um pardal do telhado sem que Deus autorize. E aí ele vai concluir, verso 31 e seguintes: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber?
O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Interessante. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Ele não disse aqui dos preguiçosos. Ele disse dos pagãos porque tem a ver algo com uma relação de confiança, de dependência do Criador que nos ama. Mas seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma dessas coisas. Agora vem. Busquem em primeiro lugar. Não que essas coisas não devam ser buscadas. Não que a gente não deva zelar por ter comida à mesa, ter roupa para vestir e assim por diante. Lugar para morar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas, lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Eu repito esse verso. A gente canta ele, né? Tem uma música. Busquem, é um imperativo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, objeto de tanta preocupação, vos serão dadas. Volto à minha pergunta inicial. Qual é a causa que nos move? Qual é a missão da nossa vida? O que nos impulsiona para a vida? O que tira você da cama de manhã? O reino de Deus? A sua justiça? Ou vivemos com a perspectiva do venha a mim o meu reino? Tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu busco, meus esforços estão, venha a mim o meu reino. O que eu levo com isso? O que eu ganho com isso? E vou amontoando. É interessante, não sei quem de vez em quando muda de casa, né? Faz uma mudança na vida, a gente, entre menos, fizemos umas 15, né? Mudanças. É sempre um momento bom para ver quanta tralha você ajunta. Coisas que nem lembra mais que existe, se enfia lá no fundo de um armário. Mas por que comprou? Venha a mim o meu reino. Mas então você vai dizer, peraí, eu sou cristão, eu venho à igreja, eu até contribuo com essa comunidade, eu participo em algum ministério. Contudo, vejam o seguinte, essa pergunta, what's in it for me? O que há nisso para mim? Se tornar um filtro, se essa pergunta se tornar um filtro para a nossa vida espiritual, cuidado. Se você começa a aplicar essa pergunta também para a dimensão da igreja, cuidado, porque teremos um problema sério, muito sério. Quanta gente procura a igreja ideal com muito afinco? Eu conheci aos 20 e poucos anos que a gente está nessa comunidade, passado, ajuntando com a nova fase, muita gente que passou aqui, e não sei onde estão, lamento por isso, mas muita gente também foi embora, alguns falaram porque foram embora, porque, cara, eu acho que essa não é a igreja para que eu estou procurando para mim. Qual é a igreja ideal? A igreja perfeita? Eu queria te decepcionar um pouco, sabe que ela não existe? Não existe e nem é essa daqui porque eu estou nela. E eu não sou perfeito. Eu dou muita mancada, eu falo besteira, às vezes sou grosso, às vezes sou omisso. Ela não é perfeita. Mas é onde o Senhor tem nos colocado, onde buscamos sua presença. A igreja perfeita para mim?
onde tudo que eu quero, tudo que eu desejo se realiza. É por isso que você está aqui hoje? Ah, nossa, eu escuto às vezes isso. Nossa, hoje eu saio daqui realizado. O culto foi bom, valeu a pena. Valeu a pena. Só uma perguntinha. Você acha, eu vou falar assim no pessoal, eu estou preocupado, em primeiro lugar, se eu estou agradando você? Saiba que não. Porque, em primeiro lugar, eu subo aqui com temor e tremor, porque eu quero muito acertar com o que Deus quer. Em segundo lugar, eu quero amar vocês. Mas há uma qualificação diferenciada. Nós não estamos aqui para sair numa boa. Nós viemos para adorar o Senhor. Viemos para viver comunhão na presença dEle. Viemos para sermos capacitados e enviados ao mundo para servir. E não para sermos atendidos em nossos anseios e desejos pessoais. Contudo, ainda nesse caso, se você vem com essa perspectiva, você vai constatar rapidamente que nenhuma igreja será suficientemente boa para você. Ela não existe. Nenhum grupo, pequeno grupo, será suficientemente bom para você. Porque vai ter gente lá, a começar com você, que tem problemas. Nenhum ministério será suficientemente bom. E pior de tudo, nem mesmo Deus realmente será bom. Por quê? Porque você vai sempre ficar com aquela, tipo Adão e Eva, né? Bem, mas ele poderia bem ter feito mais por mim. E aquela oração que eu venho fazendo há tanto tempo que ele não responde? E aquela coisa que eu estou buscando com tanta ansiedade que ele não me dá? Uma coisa é certa, tudo isso o deixará se sentindo ainda mais triste, desiludido, vazio. Mas o que fazer? Qual é a saída? Qual é o antídoto? Qual é o sentido da vida cristã, em última análise? Falando nisso, nós teremos o curso Alfa. A pergunta básica do curso Alfa, qual é o sentido da vida? Então eu vou deixar que o Alfa responda, né? Não vou me meter aqui na Praia do Bruno. Dia 8 de março começa esse negócio. Mudou de lugar, vocês estão vendo os vídeos aí, lugar melhor. Mas qual é o sentido da vida? Se você está buscando isso, se inscreva no curso. Se você sabe de pessoas que estão buscando isso, inscreva-as no curso e leve junto. Aliás, tem vagas limitadas, né? Eu nem sei como é que está aí. Então, o que a gente faz com esse what's in it for me? O que há nisso para mim? Existe um antídoto para esse negócio? E aqui eu quero entrar ainda rapidamente no nosso texto bíblico de hoje. Lucas 9, verso 18 e seguintes. Lucas capítulo 9, verso 18 e seguintes. Eu vou passar por essas passagens assim, caminhando um pouco rápido, a partir da nova versão transformadora. Diz o texto, certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. E, de repente, Jesus pergunta a esses seus discípulos o seguinte: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam à pergunta de Jesus. Bom, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que tinha sido decapitado. De alguma forma,
ressuscitou, colou a cabeça de volta e está por aí. Outros dizem que você é Elias, que foi o profeta arrebatado na carruagem de fogo. Outros ainda, segundo Mateus, dizem que você é Jeremias. Outros que você é um profeta dos antigos profetas, que ressuscitou. Bom, esse é o comentário do povo. E aí Jesus, verso 20, vai para cima dos discípulos. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, que sempre é rápido no gatilho, disse, o Senhor é o Cristo enviado de Deus. E Jesus advertiu severamente para que não dissessem a ninguém quem ele era, porque ainda viria a cruz, né? É comum as pessoas tentar colocar Jesus numa galeria dos grandes homens do mundo, ao lado de tantos outros líderes e grandes mestres. Mas também é muito comum colocar Jesus, muitas vezes, especialmente em nossos tempos, na galeria dos vilões. Jesus costuma, na verdade, ser uma pedra no sapato, nos dois sapatos da turma, das pessoas. O protesto recente aqui na Igreja do Rosário, no meio da missa, invadida com bandeiras e gritos de ordem, uma das perguntas que quem ouviu o vídeo, que soa lá no fundo é, aí Deus, onde é que você está? É forte, né? Afinal, ele tinha que estar aí na igreja. Está escondido aí atrás do altar? Nem mesmo as passeatas LGBT e o resto do alfabeto, Jesus fica de fora. E vira e mexe tem um monte transvestido de Jesus, preso por uma corrente, sendo ridicularizado, porque ele é uma pedra no sapato. Por que levar Jesus caracterizado, o homem, para dentro de uma passeata dessa? Ele precisa ser reclassificado, ou então desclassificado, sendo quem é, Jesus incomoda. Quem as multidões dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E nós? E você? E eu? Quem é Jesus para você? Objeto de religião? Você acrescentou Jesus às tuas muitos desejos e tarefas? É um penduricalho? Pedro respondeu a essa pergunta dizendo, o Senhor é o Cristo enviado de Deus. Essa não é uma conclusão a qual Pedro chega, a qual você chega, qualquer pessoa chega observando Jesus como Pedro podiam fazer, eles estavam presentes. Essa não é uma conclusão que você chega lendo meramente a Bíblia, ou lendo e ouvindo histórias a respeito de Jesus. Nem mesmo com Pedro foi assim. Porque Jesus disse para ele, em resposta à sua resposta, Mateus 16, essa mesma história está, disse Pedro, que grande privilégio você teve em dizer isso. Foi meu Pai no céu quem te revelou esse negócio. Nenhum ser humano saberia isso de si mesmo. Nenhum ser humano sabe de si mesmo, pela sua lógica, pela sua racionalidade, pela sua observação, que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus. Lembrando que Cristo não é o sobrenome dele, é a função.
Então Jesus vai mostrar aos seus discípulos as implicações disso. Ou seja, do fato de ele não ser apenas um mestre, não ser apenas mais um profeta, mas ser o Cristo de Deus. Verso 22 do nosso texto de Lucas 9. É necessário, diz Jesus, que o Filho do Homem, como ele se chama, a si mesmo, sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo. Ele será rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei, pela liderança religiosa. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Esse é o Jesus no qual eu creio. Esse é o Jesus do qual eu sirvo, o qual eu amo porque ele me amou primeiro. Esse é o cara que é a razão da minha vida. Ele que me tira da cama de manhã e faz a vida valer a pena. E faz meu coração pulsar, que me aperta a garganta. Como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 20 e seguinte, Paulo disse: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois, segue ele, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Seguindo no nosso texto em Lucas 9, verso 23. Então Jesus, depois dessa conversa com Pedro e discípulos, ele se dirige à multidão e diz, e isso tem a ver com o nosso tema: se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da própria vida, por minha causa, a salvará. Então Jesus conclui dizendo, em Lucas 9, verso 25, que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria alma, a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, do meu evangelho, o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Enquanto você fizer com que sua vida gire em torno do seu umbigo, what's in it for me? O que há nisso para mim? Mesmo no aspecto cristão religioso, você perderá e destruirá a sua própria vida. Não há nada nesse mundo que pode realmente preencher o vazio do seu coração e dar sentido à sua vida fora de Jesus, fora de Deus. Nem mesmo a mera religiosidade, tradições religiosas, nem mesmo trabalhos sociais, uma boa moral, coisas que você possa comprar, viagens que você possa fazer, festas e nada preencherá o vazio da tua vida. Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, moralista, teólogo francês, disse: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem, de toda pessoa. Fyodor Dostoiévski, escritor, disse algo muito semelhante. Existe no homem, no ser humano, um vazio do tamanho de Deus. Um buraco onde só Deus cabe. E está reservado para Ele. Tudo que você tentar botar ali é pequeno demais.
continuará o vazio. Se você quer preencher o vazio da sua alma, renda sua vida a Jesus, meu amigo, se você não o fez ainda. Convide a Cristo para ocupar o trono da sua vida. Saia do trono. Não coloque Jesus do lado de você, como um igual, como um parceiro ao qual você recorre quando tem problemas. Desça do trono. Convide-o para assumir as rédeas da sua vida. É isso que é entregar-se a Deus, ao Senhor Jesus. Saia do comando, entregue tudo. Ele, somente Ele, será a causa que te move, que nos move. Jesus nos dará um novo enfoque de vida. Já não preciso mais viver ansioso e preocupado comigo mesmo, minhas coisas, minha sobrevivência, meus desejos, anseios. Você não é a missão da sua vida. Nós temos em Cristo uma missão muito, muito maior do que nós mesmos. E tudo que a gente faz na vida é se preocupar com a gente. Nós fazemos de nós a nossa missão. Você não precisa de um emprego novo, uma casa nova, uma viagem nova, um carro novo, uma nova faculdade, para responder o que há nisso para mim, para satisfazer você. Ganhar mais dinheiro não é a sua missão. O dinheiro não é a missão. Ele pode sim auxiliar na missão. Quem esteve aqui ontem à noite viu isso. Você mesmo também não é a sua missão. Sua missão, a nossa missão, a minha missão é a causa do reino de Deus. E não do nosso pequeno mundinho, do nosso pequeno reino. Somos chamados a abdicar da nossa própria vida para amar e servir sobre todas as coisas ao Senhor e o nosso próximo como a nós mesmos. Faça a diferença na vida de alguém hoje. Não semana que vem, hoje. Não amanhã. Todos os dias, cada dia da sua vida. Viver em função de si mesmo será sempre altamente frustrante. Como mencionamos aqui recentemente, o sábio Salomão já constatou isso muitas vezes. Ele diz, é como correr atrás do vento. Eclesiastes 1,14, ele diz, olha, eu observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Vejam só a ironia da vida. Fazemos de tudo para obter vantagens na vida, dar sentido à vida, à nossa existência. Perguntamos incessantemente, what's in it for me? O que há nisso para mim? Tentando tirar o melhor, ganhar o máximo. E o segredo para uma vida com propósito é abrir mão do autocontrole. Abrir mão da própria vida pela causa de Jesus. Abrir mão desse instinto e que insiste em que nós somos a razão da existência de tudo. E Jesus aponta na direção realmente contrária, né? Repito aqui o verso 23, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Se alguém tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Dito de uma forma mais simples, a coisa que mais tememos perder, o controle de nossa vida, é a chave para ganharmos a vida. Vejam exatamente no processo de tentarmos encontrar a vida, de reivindicá-la como nossa, no processo de construir, adquirir, acumular, obter sucesso, encontrar, criar, no processo de esperança, de encontrar uma satisfação profunda,
nós perdemos a vida se o objetivo é autorrealização. E o que mais ouvimos por aí é isso. Você precisa se autorrealizar. No meu tempo de juventude, cantávamos um hino. Eu estava até hoje de manhã no café falando para a Lucimar. Eu gosto, especialmente domingo, assim, recuperar algumas coisas antigas lá no... um desses aplicativos de música. Não vou fazer propaganda aqui, né? Os caras não me dão nada. Ouvindo o aplicativo e tal, um grupo novo alvorecer, eu digo, mas isso é velho, eu tocava na maternidade quando eu nasci. Mas tinha uma música super antiga do Inário Amarelo, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. E aí diz no estribilho, sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração. No próprio ato de abrir mão da sua vida, de entregá-la a Cristo, nós encontramos a vida verdadeira. Jesus te convida hoje, meu amigo, confie sua vida a mim, diz ele, como seu Senhor e Salvador. Afinal, a vida é dele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para a sua glória. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Tomar a vida em nossas próprias mãos é usurpá-la das mãos do Criador e Pai. Esta, sem sombra de dúvida, é a decisão mais importante que você pode tomar hoje ou na sua vida. Nunca me arrependi dessa decisão. Nunca encontrei alguém que tivesse se arrependido dessa decisão. Agora, essa decisão não é apenas para o nosso benefício pessoal. O que tem nisso para mim? Não. Nossa rendição ao senhorio de Cristo nos compromete com a agenda dele, com a causa do reino que é dele. O foco não é mais o meu reino, é o reino dele. Assim como o próprio Senhor Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, nosso propósito de vida passa a ser o outro. A nossa vida não é mais egocêntrica, mas outro-centrado. Para qual reino você está vivendo? Qual é o reino que você está buscando? Quando morremos para nós mesmos, algo maior surge em nós. Finalmente Deus poderá nos usar você como instrumento de expressão do seu amor nesse mundo. Você é chamado a viver uma vida maior do que você mesmo. Como igreja de Cristo, temos a melhor e a maior missão do mundo. Coloque a Cristo no centro da sua missão. Fale desse amor. Viva esse amor. Testemunhe esse amor de Deus provado na cruz. E você será feliz. Não no sentido egoísta, mas uma felicidade que vem de dentro, alimentada pela preciosa graça de Deus. Amém. Eu, antes de passar a palavra ao Bruno, também tem avisos para nós. Eu quero com humildade perguntar, antes de orar, se aqui tem alguém que não tomou essa decisão por Jesus e quer fazê-lo hoje, não adie isso. Não adie isso. Você quer manifestar esse desejo? Eu diria, fica de pé aí, nós vamos orar. Orar por você, vamos interceder que essa
maravilhosa graça de Deus inunde o seu coração. Sei que num contexto de comunidade cristã, né, muitas vezes a maioria conhece a Jesus, mas não podia deixar de dar essa oportunidade a você. Também a você que está em casa, estamos aqui, ou está vendo esse vídeo, coloque lá de joelhos, busque o Senhor, renda a sua vida a Ele. Queremos orar. Senhor querido, perdoa, Senhor, essa coisa que está dentro da gente, vinda desde a queda. E todo o nosso mundo gira em torno do nosso umbigo. Preocupação conosco mesmo, nossa sobrevivência, nossas posses, nossas coisas. E com isso os nossos olhos se fecham para o outro que está do nosso lado, se fecham para o Senhor. Estamos tão focados em nós mesmos que nem a Ti mais enxergamos. Tem misericórdia, Deus querido. Obrigado por Teu Filho Jesus, que ao morrer na cruz quebra com essa maldição do pecado, cujo salário é a morte, eterna, mas presente também. Perdoa, Senhor, nosso pecado. Confessamos que nos agarramos a nós mesmos por tanto tempo. Ensina-nos e liberta-nos para vivermos como Tu vieste viver, livres para servir. Tão livres e prontos a servir que até a morte é lucro, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Te louvamos por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus, amém.